Olá, vamos dar seguimento aí no nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, usando aí como guia o compêndio do próprio Catecismo. Então, na aula passada, nós provamos, que através da razão se pode chegar a um conhecimento de Deus, certo? Conhecimento no sentido de ver no mundo, ver nas pessoas a existência de um ser superior à existência de Deus, ok? E hoje a quarta pergunta que o catecismo, que o compêndio traz é: basta, porém, a exclusiva luz da razão para conhecer a Deus? Então vemos que a razão nos mostra que existe um ser superior, um Deus. Mas para mantermos uma relação íntima com ele, só a razão ela não dá conta, ok? Aí vamos pensar o que é preciso, né? O que essa relação íntima com Deus pede ao ser humano. Se nós admitimos que existe Deus realmente, que esse Deus está presente, que Deus criou o mundo, que Deus nos fez, nós chegamos à conclusão que se Deus existe, nós não somos feitos simplesmente para nós. Nós somos feitos para Ele, porque Ele é o Criador, ok? E isso afeta totalmente a vida do ser humano. O ser humano que admite que Deus existe e que Deus é o seu Criador, que tem essa consciência de que se Ele me fez, eu sou dele e para Ele, certo? Toda a dimensão da minha vida muda, ok? A minha maneira de fazer as coisas, a minha maneira de viver nesse mundo vai mudar. Eu terei que seguir, assim, um padrão religioso, eu terei que seguir normas, eu terei que seguir maneiras de viver a minha vida de maneira que agrade a Deus, que me criou de maneira livre, de maneira amorosa, ok? Então, admitir essa existência de Deus e que eu preciso me relacionar com Deus muda completamente o sentido da minha vida e a maneira como eu vou viver, ok? E para isso, só com as nossas forças não é possível fazer, né? Renunciar a tudo no mundo, a tudo de mal, claro, o mundo não tem só coisa má, certo? Mas as coisas ruins, as coisas que podem me afastar do meu Criador, renunciar a tudo isso com as minhas próprias forças é praticamente impossível. Então é necessário que Deus ajude, então é necessário uma revelação de Deus para com o ser humano, para que o ser humano entenda, não só que ele existe, mas entenda que Deus nos ama, a maneira como Deus nos ama e a importância que nós temos de corresponder a esse amor. Entende? E isso nós não alcançamos pela nossa razão, pela nossa inteligência, pelo nosso pensar. Isso é algo que tem que vir de Deus. Isso é algo que está impresso na alma do ser humano, que basta o ser humano se abrir para que Deus mostre para ele, certo? Então aí você vê, né, o porquê que muitas pessoas negam a existência de Deus. Porque se você admite que Deus existe, você necessariamente tem que mudar a sua vida. Você tem que viver de acordo com os planos de Deus. Você admite que você não é para você. Você é feito para algo maior. Ok? Então essa é a grande dificuldade das pessoas hoje, certo? E o ser humano precisa dessa luz, dessa graça de Deus, dessa revelação de Deus para poder viver isso de maneira melhor e viver isso de maneira plena, certo? E algumas pessoas podem ver isso e imaginar, falar, então crer em Deus é um negócio terrível, porque se eu assumo que ele existe, eu admito, eu tenho que aceitar que eu não vivo para mim, mas eu vivo por ele e para ele, certo? E eu vou ter que renunciar a tudo na minha vida, eu vou ter uma vida triste? De maneira nenhuma. A pessoa que se reconhece realmente dependente de Deus e que reconheceu a existência e reconheceu que tem que entregar a vida para Ele, essa pessoa, de maneira livre, ela vai fazer isso
e ela vai encontrar a verdadeira felicidade na vida dela. A ideia de Deus é essa, não é que você acabe com a sua vida, renuncie a tudo e vive uma vida miserável aqui na Terra para, quem sabe, um dia chegar no céu de maneira nenhuma. Deus, ele se revela, ele quer que você entenda o amor que ele tem por você e quer que você o ame de volta para que você seja feliz realmente. Entende? Não basta só estar feliz em alguns momentos da vida, você tem que ser feliz, certo? Seja com momentos de alegria, com momentos de tristeza, dificuldade, enfim, mas você tem que ser feliz. Deus quer que você seja feliz nessa vida e se você viver de maneira correta, será eternamente feliz no céu, certo? Então essa é a resposta para hoje. Com a razão podemos chegar à existência de Deus, mas somente com a graça de Deus, com a luz que Deus nos dá, com o discernimento que nós temos vindo do Espírito, que nós realmente conhecemos a Deus e nos relacionamos com Deus. Que Deus abençoe você.